irmãos? Meus irmãos, vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor? Eu gostaria que você abrisse comigo aí, por favor, em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 17. Contrário, irmãos? Diz assim, com o título, né? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bem, vamos orar mais uma vez? Horácio, ora aí por favor, para Deus nos abençoar nesse momento. Amém, Deus. Bom, né, irmãos? A gente está aqui estudando um pouco da palavra do nosso Deus. A impressão que dá que o domingo está acabando, né, a semana. Na verdade, a gente está iniciando a nossa semana. E bom a gente iniciar assim, diante do Senhor. Pela manhã, escola dominical, tivemos uma boa classe, boa conversa lá em cima, aqui embaixo também. E agora nós estamos encerrando aí o nosso domingo meditando um pouco na palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui no capítulo 7 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 17, Lucas vai narrar alguns encontros. O primeiro encontro que a gente pode perceber aqui nesse texto relatado por Lucas é o encontro, irmãos, de duas multidões. Se você prestou um pouco atenção, o texto provavelmente você já conhece, já ouviu pregação e já leu, pelo menos assim eu espero. A Bíblia está dizendo que Jesus está saindo de um lugar e indo para um outro lugar. Ele está indo para uma cidade chamada Naim. E diz a Escritura que ia com ele os seus discípulos, os 12, e juntamente estava com Jesus uma numerosa multidão. Aí aqui no versículo subsequente, diz que, no finalzinho do versículo 12, fala assim, o 12 completo: como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Irmãos, nessa época, tinha lá as pessoas que eram contratadas para chorar nos enterros. Nós até falamos aqui alcovideiras, como é que é? Alcovideiras? Carpideiras. Então, nessa época tinha
Alguém é dessa época aqui? Que tinha isso? O Horácio? Não, ele falou o nome. Tempos depois, o filho da mulher morre também. Então a mulher ia ficar viúva e sozinha no mundo, como família ali, família nuclear ali no primeiro ponto. Então essas duas multidões se encontram. Uma multidão que estava com Jesus, e se você voltar um pouco, essa multidão viu grandes coisas Jesus fazer. Então é uma multidão que estava completamente alegre, empolgada, porque se tem algo que empolga, não que muda, mas que empolga a gente, é ver milagre, ou ouvir milagre, ou estar presente ali onde você vê um milagre acontecendo, milagre sobre o natural. Então essa multidão que estava com Jesus contemplou vários milagres. Agora, há um encontro dessa multidão com sentimentos completamente diferentes um do outro. Essa multidão que estava com Jesus, alegre, contente, saltitante, andando e Jesus provavelmente à frente, e essa multidão se alegrando, por quê? Eles viram várias coisas, eles viram manifestação de Deus. Então esse milagre gerara no coração de algumas pessoas alegria. Algumas pessoas também creram de fato e estavam alegres. E agora Jesus encontra uma multidão completamente diferente. Então há o encontro de duas multidões de sentimentos completamente opostos uns aos outros. Um extremamente alegre por ver Jesus operar milagres, sinais, maravilhas, coisas sobre o natural. Do outro lado, uma multidão completamente tristes. Essas mulheres contratadas para chorar, toda a cidade também chorando por ver aquele cenário. E agora, e essa pobre coitada, o que vai ser da vida dessa mulher? Então há esse encontro dessa multidão alegre, saltitante, jubilante, de ver grandes sinais, e essa outra multidão triste. Meu Deus, o que será dessa mulher agora para frente? Há também outros encontros aqui, meus irmãos. Há o encontro da morte com a vida. Irmão, se tem algo que fere a gente é morte. Irmãos, esses dias com a Sofia, ela fala: meu pai, eu não quero morrer. Eu falei: minha filha, por quê? Ainda que ela não tenha noção do que significa isso, as pessoas, nós, de uma forma geral, temos medo de morrer. Ainda que a gente tenha certeza do pós-morte, mas essa passagem aqui da morte, quando a gente fala passagem, já deve ter, não é passagem do mau sentido da questão, essa passagem de um estado de vida para a morte, quando a gente vem aquela possibilidade de morrer, a gente já fala: meu Deus, me livra disso. Eu lembro uma vez que a minha família tinha açougue, eu lá com uns 17 anos estava no açougue de um primo lá trabalhando com ele. E nessa hora tinha saído ele, mais uns dois, a menina que ficava no caixa e mais um outro. Eu estava no açougue sozinho. De repente entra dois caras, um vai para o caixa, o outro dá a volta e fica e pega uma arma e coloca na minha barriga, e vai lá no caixa e pega e pede para eu ajoelhar. Eu ajoelhei, ele colocou a arma na minha boca. Ela, não sou conhecedor de arma, mas era um 38. Tem, no 38, no cano assim, tem uma espécie de mira, né? Em cima. Aquela mirazinha, pegou no meu dente. Falei: Jesus amado, é agora. Aí, se eu estivesse em pé, eu tinha caído. Eu estava de joelho, tremedeira. Falei: meu Deus do céu, porque a morte faz isso com a gente. O negócio é tão assim que você cai em si e fala: meu Deus, o que aconteceu? Foi depois de alguns momentos que eles saíram. Você fala: meu Deus, eu estive perto da morte.
Então há um encontro aqui da vida. Diz a Escritura que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então ali há o encontro dessa primeira multidão, das duas multidões, a multidão alegre, jubilante, e do outro lado a multidão triste. Há esse encontro da vida que é Cristo, e há esse encontro desse inimigo da alma da gente que é a morte. A tal ponto, irmãos, do único jeito da morte ser vencida foi Cristo ter morrido e ter ressuscitado ao terceiro dia. Naquele momento ele vence a morte em nosso favor. Mas a morte é isso. A morte é uma espécie de declaração de pecado nosso. Porque onde o pecado entrou, o salário desse pecado foi a morte. Então ali está o encontro também desses inimigos, da vida que é Jesus, dada por Deus, concedida por Deus, e esse inimigo de todo homem, que é comum a todo homem, que é a morte. Há também um outro encontro, um terceiro encontro, o encontro de dois filhos únicos. A Bíblia diz que Cristo, o unigênito do Pai, e esse menino que estava sendo caminhado para ser enterrado, também era um filho único. Então há um encontro dessas duas multidões, há um encontro da morte e da vida, há um encontro de dois filhos únicos, há um encontro de dois sofredores. Diz a Escritura que Jesus, um servo sofredor, e ao encontro dessa mulher sofrida, por ter visto o seu marido morrer e depois ver o seu único filho partir também. Dois momentos de grande tristezas. Há esse encontro desses dois inimigos também, entre a vida e a morte. Irmãos, e esse encontro vai mostrar alguns detalhes do nosso Senhor Jesus. Esse encontro desses inimigos, desses opostos, ou até desses iguais, vai mostrar alguns detalhes a respeito de Jesus. Que Jesus é o Deus da providência. Diz a Escritura que Cristo encontra esse povo no ponto exato da entrada da cidade. Se Jesus atrasa, a multidão tinha passado. Ou se Jesus adianta, a multidão tinha passado. Se o enterro demora um pouco, a multidão com Jesus tinha passado. Se o enterro adianta um pouco, a multidão tinha passado. Mas quando Deus quer e for um decreto do Senhor, na hora certa, dentro da vontade de Deus, acontece. Aqui aparece essa soberania, esse senhorio de Jesus na providência, nem antes e nem muito menos depois. É na hora certa, porque Cristo, Ele não adianta e também não atrasa absolutamente nada, é no tempo dEle. E foi no tempo dEle exato que essas multidões se encontram e milagre acontece. Esses encontros mostram o Senhor da providência. Esse encontro também, irmãos, mostra o senhorio de Jesus no que diz respeito a ter compaixão de gente. No versículo 13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Mostra esse Senhor da providência, mostra esse Senhor da compaixão. Versículo 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus tendo sensibilidade em atender gente, em compadecer, em operar milagre. Mostra Jesus também como o Senhor de todo o poder. Ao longo da Escritura, Jesus vai demonstrando que Ele tem poder sobre tudo. Em Marcos, no capítulo 2, quando desce lá o moço, deitado lá numa maca, e Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E algumas pessoas falam: mas quem é esse? Que pode falar que os pecados estão perdoados. Só um pode fazer isso, é Deus. Aí Jesus fala para eles assim: qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta o teu leito, pega o teu leito e anda? Então pega o teu leito, levanta e anda. Ali está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aqui também, Ele fala: jovem, eu te mando, levanta. Não e anda, né? Mas levanta. E o jovem obedeceu, rompendo os grilhões do maior inimigo do homem, um dos maiores, que é a morte, que
que fere tanto a gente, e fere de fato a minha e a sua vida. Aqui também aparece essa restituição, esse Senhor da restituição. Pega esse menino que foi tomado do colo da mãe e devolve. Versículo 15, no finalzinho, diz assim: e Jesus o restituiu à sua mãe. Senhor do poder, Senhor da provisão, Senhor da sensibilidade, Senhor da compaixão e o Senhor da providência. Irmãos, mas o que isso tem a ver com família? Aqui está um relato de uma família. Família a gente pode pegar esses pequenos versículos, esses pequenos trechos e aplicar na vida de toda a família. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque toda família enfrenta sofrimento. Como eu disse, imagina essa família. Olha o sofrimento que essa família está enfrentando. E a família enfrenta sofrimento por alguns motivos. Como nós acabamos de ver, um dos motivos é morte de parente. Irmãos, eu não sei o que é e eu não quero nem saber. Morte de pai, de mãe, morte de filho. Toda a família enfrenta sofrimento. Talvez uma das piores coisas que pode acontecer para um pai, para uma mãe, é enterrar um filho. Irmãos, e eu como pastor, uma das piores coisas que tem, ao mesmo tempo, e que mostra-se uma certa incapacidade da gente, fui num velório de um menino de 18 anos, bateu, ele e o amigo tinham tomado cerveja, álcool, de moto, bateu e o menino morreu, e a primeira vez que eu encontro a família, eu chego lá, um irmão da igreja me leva e fala: pastor, vai, fala alguma coisa aí para essa família. Eu falo: meu Deus, o que eu falo? Para um pai e uma mãe que está enterrando o filho. Eu os abracei e falei: eu sou o pastor Wilker e estou aqui para a gente chorar junto. Nós vamos chorar, nós três aqui. Tinha mais pessoas, né? Mas fato é, toda a família enfrenta sofrimento. E um dos motivos, nesse caso, aqui, é por causa de percas. De perdas e percas. Perca derivada de morte. É terrível. Irmãos, mas é uma realidade, toda a família passa por isso. E no caso dessa família, 2 vezes. O pai morreu, agora o filho morre. Família passa por isso. Agora, o grande segredo, ou o grande mistério, o grande desafio é como nós passamos por esses momentos de tristeza na família. Como a gente passa pelos momentos de sofrimento, melhor dizendo, na família. É desafio, não estou falando que isso, faça isso. Mas, digo assim, você não vai sofrer, família passa por sofrimento. Agora, como enfrentar esses sofrimentos, Gilmar e os demais irmãos? Ao meu ver, irmãos, é um desafio, mas nós temos que enfrentar os sofrimentos que a família passa com louvor nos lábios. É desafio? É. E tem dor, irmãos, que só sabe quem sente. Um pai morre, o sentimento dos filhos são completamente diferentes uns dos outros. Nem todo filho sente a mesma dor. Cada filho sente o sofrimento de um jeito. Mas o que eu estou dizendo, como o crente pode passar pelo momento de luto, pela essa grande tristeza. E tem coisa que eu creio, irmãos, que nunca vai passar, tem dor que nunca vai passar. Mas como enfrentar essas dores? É com um louvor nos lábios. É conseguir adorar o Senhor. É conseguir exaltar o Senhor nos momentos mais difíceis. É ir contra os nossos próprios sentimentos. É ir contra a nossa própria dor. Como enfrentar o sofrimento que a família passa, no que diz respeito à perca, à morte. Como enfrentar? É com louvor nos lábios. Não sei se a gente consegue fazer como Jó.
bendito seja o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas fato é, nós devemos passar pelos sofrimentos com louvor nos lábios. Nós devemos passar pelo sofrimento com oração, com o joelho dobrado, com cara no pó, com louvor nos lábios e com oração, com vida de oração. E isso não quer dizer que será fácil, mas esse, ao meu ver, e olhando nas Sagradas Escrituras, é o meio pelo qual a gente consegue enfrentar esses sofrimentos. Passar pelo sofrimento com louvor e passar pelos sofrimentos tendo oração na nossa refeição, tendo oração no nosso dia a dia. Então, irmãos, se o sofrimento bater na sua porta ou na minha, porque pode acontecer, passe por isso com louvor, passe por isso com oração, regue a sua vida de oração, ainda que você não consiga. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação antiga do pastor Jeremias. O pastor Jeremias, da 8ª igreja, ele perdeu a esposa, Ana Maria, fundadora do Desperta Débora, por câncer. E depois da morte foram uns momentos terríveis na vida dele, ele contando. E dizer que o ponto de partida para superar foi ouvir um pequeno trecho de uma música que remetia à felicidade do Roberto Carlos. Dizer que lembrou assim e cantou, solfejou. Falei, mas de qual ministério que é essa música? E ele falando e tal, aí liga para o irmão dele, Carlos, esqueci o sobrenome lá, essa música aqui tal, de quem que é? De qual ministério? Meu filho, isso é a música do Roberto Carlos. Mas a partir daquele momento de começar a usar alguns mecanismos para cantar louvor, aquilo ali foi libertador. Eu creio que até hoje ele sente dor pela perca da esposa. E quem perdeu o filho, passa-se 10, 15, 20 anos, ainda sinta dor. Mas passe por isso com louvor, passe por isso com oração, passe por isso, irmãos, tendo a Bíblia como referencial da sua vida. Passe por esses momentos de dor, que a minha oração é que você não passe, mas se vier a passar, passe com oração, passe com louvor e passe apegado às Sagradas Escrituras. Passe com os seus olhos voltados para a Bíblia. Isso é ser diferente. Não estou dizendo que é fácil, mas o entendimento é que a gente tem que passar pelos sofrimentos que a vida proporciona com louvor, com oração e com os olhos voltados para as verdades das Sagradas Escrituras, para as verdades aqui registradas, que o próprio Cristo diz que no mundo nós as teríamos, mas ao mesmo tempo Ele mesmo diz para a gente ter bom ânimo, porque no mundo nós teremos aflições, mas em nós não estamos sozinhos. Então, se passar pelos momentos de sofrimento, passe com louvor. Como nós lemos semana passada, lá no Salmo de número 134, se não me falha a memória, o povo está lá na Babilônia, e eles pedem para cantar, só que diz a Escritura que eles pegaram as harpas e penduraram nos salgueiros. Por quê? Porque aparentemente não tinha motivo de louvar ao Senhor, estava numa terra estranha, a sua terra destruída, o seu povo, a sua história, a sua constituição, o seu templo, completamente destruídos, só que eles estavam errados. Então passe pelos momentos de sofrimento com oração, com louvor, com seus olhos voltados para as Sagradas Escrituras. Passe também pelos momentos de sofrimento, irmãos, com vida dentro da igreja. Quantas pessoas que quando está sofrendo, uns que não têm costume de ver na igreja, quando está sofrendo, volta para a igreja imediatamente. Aí depois, quando alivia o sofrimento, some da igreja. Agora tem uns que estão na igreja, quando começa o sofrimento, some da igreja.
Então passe pelos sofrimentos com oração, com louvor, com os seus olhos voltados para as Sagradas Escrituras. Passe também pelos seus momentos de sofrimentos, irmãos, celebrando no meio do povo. Porque Deus age no meio do povo também. Deus age lá no particular, mas Deus age aqui também. Então toda família passa por sofrimento. Toda família também passa por tristeza. O pai quer que o filho faça algo e o filho não faz. O filho quer que o pai faça e o pai também não faz. Então toda família passa por sofrimento e toda família passa por tristeza. De ter algo com o objetivo de alcançar e não alcança. Toda família passa por tristeza. Irmãos, mas e agora? Fato é, irmãos, que toda família, em um ou outro momento, precisa de consolação. Diz o versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu daquela mulher. O que Jesus está falando, e depois ele fala: mulher, não chores. Toda família passa por tristeza, toda família passa por sofrimento, mas toda família, mais cedo ou mais tarde, precisa de consolo vindo da parte do nosso Senhor. Toda família precisa de consolo. Independente de qual família que seja, mais cedo ou mais tarde, precisa de consolo. E é aí que o Senhor também entra. Por quê? Porque Ele é o Senhor da consolação. Ele é o Senhor do acolhimento de fato e de verdade verdadeiro. Ele é o Senhor que de fato entra no nosso coração e organiza o nosso coração. Toda família passa por tristeza, toda família passa por sofrimento, mas toda família também precisa de ser consolada. Quantos pais precisam de consolo? Quantos filhos precisam de consolo? Quantas mulheres precisam de consolo, de ser acalentada pelo nosso Senhor? E digo mais, Ele faz isso. Quantos casamentos precisam desse consolo do nosso Senhor? Quantos sofrimentos que pairam dentro das nossas casas e não são resolvidos, por quê? Porque não procuram o lugar certo. Então toda família passa por sofrimento, toda família passa por tristeza, mas toda família precisa do consolo que vem do nosso Senhor. E se de repente você está aqui nessa noite e está passando por essa fase, pelo menos aqui a gente conhece todo mundo, não de morte, mas precisa de ser consolado pelo Senhor, precisa de ser acalentado pelo nosso Deus. De repente essa palavra para você aqui é não chores. Jesus está dizendo não chores, você sabe por quê? Porque está dizendo que Ele está no controle. E que a qualquer momento essa palavra que é liberada e onde tem morte pode passar a ter vida, pode ser dita. E a minha oração é que seja dita para a sua família. Família precisa de consolo. Família precisa dessa palavra que vem do alto, que vem do trono, que vem do Senhor. Família precisa ser consolada. Porque a gente vive um mundo doido, de decepção, de frustração. A gente brinca com Jacó, Lia e Raquel. Jacó trabalha lá os 7 anos para casar com uma pessoa que era bonita, que era o que ele sempre imaginou. Dedicou 7 anos para trabalhar e para casar. Quando ele casa, dorme. No outro dia, quando ele olha para o lado, não era aquela pessoa que ele tinha pensado que tinha casado. Não é? Quando ele olha para o lado, fala: mas não foi essa que eu casei. Na família acontece isso. Às vezes o casal
vai para o casamento nessa perspectiva de eu estou casando com o príncipe. Aí depois um dia olha e fala, não, mas esse ele tem um olho baço. Não é aquele não. Não é aquele que eu imaginava. E aí começam as frustrações. Família precisa de consolo. Quando o filho decepciona o pai. Quando o filho não quer mais obedecer o pai. Quando o pai frustra, é o filho. Família precisa ser consolada. Precisa de encontro com Jesus. Caso contrário, a gente vai vivendo essas dores, ou dores parecidas com essa mulher que estava vivendo. Ser um consolo de Jesus não quer dizer que a gente morra fisicamente. Ser um consolo verdadeiramente de Jesus, declarando, não chores. A gente vive destruído por dentro. Quando o sábio Salomão diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Ou seja, guarde o seu coração. Em tempos, irmãos, a gente precisa do consolo que vem do nosso Senhor. A família precisa de ser consolada. Senão vai vivendo uma família vivendo, mas completamente destruída. E pior, e vai gerando filhos parecidos com o que os pais são. Marido e mulher precisam ser consolados. Filhos precisam ser consolados. A família precisa ser consolada pelo nosso Senhor. Porque a gente enfrenta tristeza, frustração, decepção. Como eu disse, olhar para o lado e falar, mas não é essa pessoa que eu casei, não, é outra. A gente precisa de consolo. Irmãos, tantos casamentos são destruídos porque não encontraram consolo. Continuando o texto, irmãos, no versículo 15 diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Versículo 14: chegando-se, tocou no esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Irmãos, além de consolo, toda família em algum tempo precisa de um milagre. Quantas famílias que já experimentaram isso? E quantas famílias que precisam disso? Porque tem algumas questões na vida, irmãos, algumas argumentações ou instruções, ou as coisas vão sendo organizadas, que se não for o milagre, a família parte ao meio. Família precisa de milagre. Família precisa da visitação do nosso Senhor. Porque Ele é a fonte do milagre. Se Jesus não tivesse, não tinha milagre. Família passa por sofrimento, passa por tristeza. Família precisa ser consolada. Família precisa experimentar o que é milagre. Há alguns momentos, como eu disse, se não for a intervenção de Deus, a família parte. E muitas famílias se partiram porque não houve milagre. Por quê? Porque Cristo não fazia parte daquela família. Jesus não estava no arraial ao redor, no meio da família, não houve milagre, mas família precisa de milagre. Eu já disse aqui uma vez, nós começando a construir a nossa família, nós experimentamos alguns milagres, milagres mesmo. E se for contar todas as famílias aqui, vai contando, esse é um milagre que aconteceu, outro milagre, mas fato é, família precisa de milagre. Das questões internas, lá da alma da gente, que precisa do toque, daquilo que está morto voltar a viver. Entre tantas outras coisas, família precisa de milagre. Se não parte ao meio, como eu disse, se não é destruída.
E no Senhor tem. Ele continua a fazer isso. Ele continua a operar milagres. Ele continua a operar no nosso meio. Ele continua a trabalhar no nosso meio em nome de Jesus. Não sei se é o caso da sua. Se for, tem milagre na casa do Pai. Toda a família também, irmãos, precisa da bondade de Jesus. Jesus expressa a bondade, pega aquele menino e devolve para sua mãe. Toda a família precisa de milagre. Toda a família precisa da bondade do nosso Senhor Jesus. Família que de fato entende quem Cristo é. Família que de fato que entendeu quem o Senhor é. Família que passou pela cruz e reconheceu de fato quem é Jesus. Versículo 15, irmãos, diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Irmãos, toda família precisa de ajustes. Quem é de família que tem muitos irmãos, sabe disso. O pau quebra dentro de casa. Ou até pouco, 2 irmãos também é assim. Só não briga um irmão com o outro quando tem um só, né? Passou de um, já tem briga. Mas fato é, toda família precisa de ajustes. Irmão que não conversa com irmão. Irmão que está brigando com o outro por causa da herança. Irmão que está com ódio do outro irmão. Irmão que quer só ver, irmão de sangue, que só quer ver o outro na glória, aqui na terra nunca mais. Toda família precisa de reconciliação. Em outros termos que Jesus faz, pega o que estava morto, dá vida e traz novamente para a mãe. Toda família precisa de reconciliação. Irmão com irmão. Irmão, filho com o pai. Irmãos que passam tempo sem conversar uns com os outros. Pais que não conseguem sentar e conversar com os filhos. Filho que não consegue conversar com o pai ou com a mãe. Marido e mulher que vive só de fachada, que só é para os outros verem, que não vive uma vida de fato de marido e mulher. Eu estou falando de amor, eu amo ela assim de um jeito extraordinário, eu não consigo ficar. E tem um casal que é assim. Aí o Pedro falou assim: sou eu e ela, né? Nós somos assim. Graças a Deus. Mas marido e mulher que só vive de fachada para os outros. Quando os outros viram a mão, tira a mão da mão do outro. De repente é o seu caso. Que vive apenas de fachada. Família precisa ter esse encontro de restituição, de consertar, de ajustar. Caso contrário, irmãos, não existe verdadeira adoração. Se a gente não ajustar. Por que precisa ajustar? Porque existe desajuste. Irmãos, quando a gente está trabalhando lá com casais com noivos que vão casar, aprendi com o meu pastor falar o seguinte: meu filho, hoje é o dia de vocês terminarem. Olhe para ela, olhe para ele. Você está disposto a viver o resto da sua vida com essa bênção aí? Se não, vai cada um para a sua casa e está tudo na paz. Porque depois, para chegar e ligar: pastor, tem um negócio para falar com você. Irmãos, eu já ouvi isso. Nós estamos separando. Mas você não prometeu que ia ficar? Diante de Deus e diante das testemunhas? Até quando? Até quando? Até que a morte os separe. Então vocês vão separar até que um ou outro morrer. Mas aqui
é a hora de vocês dizer não um para o outro. Depois não tem mais jeito não. Depois, sabe o que tem que fazer? É ajustes. Tem desajuste? Tem. Homem, né? Homem biologicamente de um jeito, mulher de outro jeito completamente diferente. Então tem tudo para dar errado. Mulher de um jeito, homem de outro jeito. Criado em famílias completamente diferentes, com educação diferente. Tem família que desde cedo lá, o pai e a mãe sentam na mesa, coloca a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo, não é assim? A boa educação. Depois você corta, depois você troca a mão e pega a carne e come com a mão direita. Não é assim, Gilmar? Não sabe não? Aí, a mulher ou o menino aprendeu assim a vida inteira. A fazer exatamente assim, perfeitinho. Corta, depois que você come, pega lá o guardanapo, limpa a boca. Vai lá e come de novo. Aí casa com um que come de colher. E segura a colher aqui na palma da mão. Fala, lascou. E tem casos assim. O cara pega lá a colher com a mão, enfia lá e na boca e joga o refri por cima. Para quem não foi educado assim, irmãos, isso é igual enfiar uma faca. É ou não é? Para quem não foi acostumado assim, é maltratar o outro. E geralmente, as duas, dificilmente, senta dois assim, casa dois assim. Homem, biologicamente de um jeito, mulher de outro. E os dois juntam, se ajuntam. Precisa da ação de Deus no meio desse negócio. Às vezes não separa, mas vive a vida inteira numa lamúria, numa batalha o resto da vida. O sujeito comendo e conversando, e comendo com comida na boca, conversando. É terrível, mas às vezes o sujeito acostumou a vida inteira a fazer isso. E para quem está do outro lado, que não está acostumado com isso, é terrível. Precisa de Deus, precisa de Jesus para intervir. Homem passivo e mulher ativa demais. A mulher fala, não, vai, faz, e o cara não é. Ou o contrário. Precisa de ajuste. Precisa de sentar e ajustar. Apesar que aqui está falando de morte, Jesus pega o menino e leva de volta para dentro da casa. Mas tem gente que está morto, com os sentimentos todo morto dentro de casa. Precisa dessa voz de Jesus, ei, ressuscita e volta para a sua casa. Mulher que não está nem aí para o homem, e o homem que não está nem aí para a mulher. E que às vezes quer mostrar a aparência, porque é melhor o que falam a nosso respeito do que a gente é de fato. Família precisa, irmãos, de reconciliação. Mas, ao meu ver, a primeira reconciliação que a minha família e que a sua família precisa é a reconciliação com o Senhor. Depois da reconciliação com o Senhor, vem a reconciliação de uns com os outros. Família, eu não estou falando que vocês não são crentes, mas a gente precisa de reconciliar com o Senhor. E depois a gente precisa reconciliar uns com os outros. Pedir perdão. É fácil? Não é não. Abrir mão. É fácil? Não é. Mas também a gente precisa, irmãos, melhorar. Você que casou e costuma comer desse jeito, com a colher na mão, a mão fechada, enfia lá e põe na boca. E você sabe que isso fere a esposa. Por que não melhorar? Não é não? Por que não melhorar? Acaba de tomar banho, a toalha é extremamente molhada, você joga em cima da cama, você sabe que aquilo fere a esposa. Ou tem esposa que também faz isso. Tem alguém, alguma irmã aí? Levanta a mão, por favor. Levanta não.
e fere o outro, por que não melhorar? Não é, Dona? Vai entender, gente, né? Irmãos, às vezes a gente fala, não, mas isso é muito bobo. Não é. Não é para o outro. Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Levanta a mão aí, por favor. As 5 Linguagens do Amor. Livro excelente. Que o amor pode ser expressado de algumas maneiras. Não é? O amor pode ser expressado de algumas maneiras, o autor trabalha isso. Então faça isso. Melhore. Reconcilie-se. Ajuste. Por que ajustar? Porque tem desajustes. Irmãos, nesse caso foi mais ou menos eu e a minha esposa. Eu nunca tirei meu sapato na casa do meu pai e da minha mãe para entrar na minha casa. Aí a minha esposa falou, não, tem que tirar, irmão. Eu falei, oh meu Deus, então tá bom, né? Vamos tirar o sapato aí antes de entrar em casa. Deixa o seu chinelinho lá na porta, tira o sapato e deixa lá. Comer na mesa, lá em casa, todo dia que a gente pode, que a gente está em casa, a gente come juntos, ou no almoço, ou na janta, ou qualquer coisa desse jeito. A gente, na medida do possível, senta e come na mesa. A mesa, né? Como é que é o nome daquele negócio que a gente põe embaixo assim? Jogo americano, né? E o pratinho em cima, garfo e faca. Nem tanto, né? Aqui é raiz, como diz o outro, né? Mas a gente aprende e faz para abençoar o outro, não é, Wesley? Falando que o Horácio é o mais velho, né? Não é Horácio. Tem experiência aí. Então, reconcilie família. É necessário reconciliar com Deus. Depois, família, é necessário reconciliar em casa. Vamos orar por isso, irmãos? Assim, eu não sei das suas questões aí dentro da sua casa. Porque tem coisa que acontece dentro da casa da gente, a gente não conta para ninguém. É só a casa mesmo que sabe. E às vezes é até bom que não saibam. Mas eu não sei o que está na sua casa. O que precisa de vida, que está morto igual esse jovem. Mas se tem algo que está morto, Jesus pode ressuscitar. Se tem algo que precisa de reconciliação, Cristo pode reconciliar. Se tem algo que precisa ser refeito, Cristo pode fazer. Se tem algo que precisa de ajuste, Cristo pode ajudar, pode ajustar, pode refazer, pode mudar, pode estruturar, pode fazer novas todas as coisas. Se é sofrimento, o Senhor da consolação pode visitar a sua casa. Se é tristeza, o Senhor da alegria pode visitar a sua casa. Se é consolo que precisa, o Senhor do consolo pode visitar. Cristo é o Deus da bondade. Se é milagre, o Senhor do milagre pode visitar a sua casa. Se é ajustes em diversas áreas, o Senhor pode fazer isso. Mas primeiro a família precisa reconciliar com Deus. Depois a família precisa reconciliar entre si. Chegue perto aí da sua família. Eu gostaria de orar por você. Que tal você aí primeiro orar pela sua família e depois eu oro por você? De repente você se identificou e fala, Deus, é isso aqui que eu preciso. Que tal você apresentar isso aí diante de Deus? Que tal você chegar aí diante de Deus e falar, Senhor, é isto que eu preciso. Feche os seus olhos aí por alguns instantes e ore. Ou é algo de milagre, de sobrenatural que precisa acontecer? Coloque aí diante do Senhor.
Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Pai, nós estamos falando aqui de algo instituído pelo Senhor, quando o Senhor cria o homem, depois cria a mulher, forma a mulher do homem. Ali o Senhor estabelece, Pai, a respeito de sociedade, que seria composta desta forma. Pai, mas fato é, Pai, o nosso pecado é terrível. Oh, Pai, nós somos terríveis. Nós temos dificuldade, Pai, em relacionar uns com os outros. Isso vai gerando consequências, inclusive dentro da casa da gente, Pai. Pai, porém, existem outras coisas que estão para além das forças da gente. Como no caso dessa mulher que perdeu o marido e o filho. Um sofrimento que está para além das forças dela. E que às vezes é assim com a nossa família também, Pai. Tem algumas coisas, Pai, que estão para além das nossas forças, para além do nosso conhecimento, para além, Pai, das nossas didáticas, da possibilidade de nós resolvermos. Oh, Pai, esse primeiro ponto eu coloco diante do Senhor. Oh, Pai, o Senhor sabe a respeito das famílias que estão aqui, das que estão em casa também. Oh, Pai, o Senhor sabe o que cada um tem passado, as tristezas que cada um tem sofrido, esse sofrimento que cada um tem passado, Deus. Porém, Pai, nós temos o Deus da consolação, que visita famílias, que vai ao encontro de famílias, que tem o poder de trazer à vida aquilo que já está morto. Então, Pai, a minha oração é que, em primeiro ponto, o Senhor possa visitar, operar milagre. Milagre é aquilo que a gente não dá conta de fazer. Milagre é aquilo que foge, ó Pai, da estruturação de pensamento, de sabedoria, de força humana. É algo que é para além. Então, Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor visite famílias e opere milagre nessas casas. Opere milagre nessas casas. Eu oro também, Pai, por questões que precisam ser ajustadas. Relacionamentos ali interpessoais entre marido e mulher, relações entre irmãos, relações dos pais com os filhos, relações entre parentes próximos. Pai, eu coloco diante do Senhor para que o Senhor opere milagre ali, para que haja reconciliação, como eu disse, reconciliação em primeiro lugar com o Senhor. Que de fato o marido reconcilie com o Senhor, que de fato a esposa reconcilie com o Senhor, que os filhos reconciliem com o Senhor, e como, ó Pai, consequência desse relacionamento com o Senhor, os relacionamentos entre pessoas possam ser resolvidos. Ó Pai, ajude o marido a compreender a esposa, ajude a esposa a compreender o marido, ajude a mulher a compreender o homem e a mulher. Nos ajude, Pai, ajude os teus filhos, para que seja uma bênção o lar dos teus filhos, Deus. É difícil, sabemos a grande diferença em todos os sentidos, entre homem e mulher, entre criação de um, criação de outros. Foi educado de uma forma de um jeito, educado de outro, mas Deus, nós clamamos a intervenção do Senhor, apesar de tudo isso. Apesar da criação, apesar da educação, apesar do jeito de cada um dos dois, apesar de tudo isso, que haja reconciliação com o Senhor das nossas casas, das nossas famílias, e depois, Pai, os familiares se reconciliem uns com os outros, restituam-lhe sentimento uns com os outros, para a glória do Teu nome. Nós queremos nessa igreja famílias saudáveis, entendendo que sofrimento é uma realidade, mas apesar disso, Pai, queremos famílias saudáveis nessa igreja, para a glória do Teu nome. Homem que respeita e que ama a sua esposa, mulher que ama e respeita o marido, filhos que olhem para os pais e tenham os pais como exemplo, pais que amem e eduquem os seus filhos, para a glória do Teu nome, Pai Santo. Para isso nós precisamos do Senhor. Para isso nós precisamos do cuidado do Senhor, do milagre do Senhor, do consolo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Querida família, Deus abençoe a sua casa, fortaleça, dê graça, sabedoria, humildade, reconhecimento de erro, para a glória de Deus e reconciliação, em nome de Jesus. Wesley, vem cá, meu irmão, por favor. Irmãos, terça-feira nós temos estudo bíblico, falando sobre a confissão de fé de Westminster. Sexta-feira, reunião de oração, e o Wesley vai dar o aviso de sexta-feira. Graças e paz, irmãos. Irmãos, na nossa próxima sexta-feira, nós teremos a nossa vigília aqui na igreja. A vigília vai se iniciar às 22 horas e vai finalizar às 5 da manhã. A gente vem aqui à frente da igreja convidar os irmãos para estarem participando. A gente sabe que todos nós vamos ter algumas dificuldades durante a semana, temos nossas atividades pessoais, mas é como eu falei hoje lá na classe, que nós estávamos pela manhã. Às vezes você não vai ter condições de participar durante toda a vigília, mas você pode participar durante um período. Mas o interessante é que você participe. Nós estamos aqui, irmãos, no intuito de aumentar a nossa intimidade com Deus. Eu e o pastor, nós temos falado muito isso, o nosso relacionamento com o Senhor. E essa é uma oportunidade, nós teremos palavra sobre esperança, teremos palavra aqui sobre vida com Deus, nós teremos dinâmica durante a nossa vigília, nós teremos um momento de lanche, será colocado no grupo da igreja, logo hoje mais tarde, uma lista onde você vai poder inserir o seu nome, colocar lá, confirmar a sua presença e colocar o lanche que você irá trazer. E um detalhe, olha que legal, essa semana, assim que a diretoria da UPH conversou e tomou por decisão de se organizar e programar antes, para a gente tomar todo o cronograma, a gente divulgou em redes sociais, divulgamos de várias formas. E pessoas que não são daqui manifestaram a vontade de participar. Olha que bom, pessoas que não são daqui manifestaram a vontade de participar. A gente tem que tomar, irmão, muito cuidado referente a esse tipo de situação, porque no último culto da mocidade, aqui no dia 29 de junho, nós tivemos mais gente do presbitério, do sínodo aqui, da UPH, nós tivemos mais gente do presbitério da UPH aqui, do que membros aqui da nossa igreja. Isso é ruim, isso não é legal. Nós precisamos nos envolver mais, participar mais. Então esse convite, ele está estendido a você, sua família, aqueles irmãos que você vê que irá abençoar a vida dele, convida ele, traz ele para essa vigília. Meu carro vai estar vindo cheio com mais um carro. 2 pessoas que não são evangélicas. Peço ajuda para os irmãos que desde já estejam orando. Mas que esse momento seja para o Senhor, não seja para mim, não seja para o pastor Wilk, mas que você, durante essa semana, coloque em oração essa vigília. Coloque em oração. Reflita que nós precisamos trabalhar, que nós não podemos ficar sentados no banco, esperando tudo acontecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Só que, para que as coisas aconteçam, nós precisamos que a igreja entenda isso. E a igreja não é esse templo não, irmãos. A igreja é eu, você, o pastor. A igreja somos todos nós. Então, vá para casa pensando, como, quando eu vou poder fazer para poder participar desse trabalho. Aí eu não vou poder o dia inteiro não vou poder virar à noite não. Venha cá, fica aqui 20 minutos, 30 minutos, mas venha. Participe. Esse trabalho não é meu, não é do pastor. Esse trabalho é para o Senhor. Que Deus esteja abençoando a todos nós e que nós saiamos daqui já pensativos. O que eu vou fazer, o que eu vou levar, como que vai ser. Mas que eu não posso deixar de participar. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor aí pela bênção, irmãos.
Só reafirmando aí o aviso que eu falei pela manhã, sobre a transmissão, o Conselho decidiu não fazer as transmissões mais ao vivo. Nós vamos postar depois somente a mensagem, editar e colocar apenas a mensagem. Ok? Vamos orar e agradecer. Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Pai, por cada louvor, cada oração. Pai, que bênção. Cada irmão que está aqui, cada criança que está ali na sala. Pai, que bênção. A nossa oração, Pai, é que multiplique o número de crianças. Multiplique o nome de crianças. Multiplique o número dos teus filhos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Pai, que maravilha ver os irmãos aqui. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Uma bênção celebrar a Ti. Ó Pai, eu oro pela semana dos teus filhos. Eu oro pela semana das famílias dessa igreja. É desafiador, mas eu clamo a boa mão do Senhor sobre nós, sobre as famílias dessa igreja. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, livrando de todo mal, de toda seta, de toda conversa, ó Pai, que não edifica, de toda palavra que amaldiçoa, toda palavra maldita, nós repreendemos em nome de Jesus. Clamamos a boa mão do Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmãos, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, até que Ele volte em graça e glória. Querido, Deus te abençoe, uma boa semana e vá na paz, aí em nome de Jesus. Família do Senhor, Deus te abençoe.